Olá pessoal, como vocês estão? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco acerca de uma região do nosso cérebro muito importante para todos os processos terapêuticos, que é o nosso córtex frontal. Faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui no canal falando sobre neuropsicologia, que é essa parte muito importante da nossa ciência psicológica. Bom, pessoal, peço desculpas para vocês. Vou tentar fazer mais vídeos falando sobre a neuropsicologia, aspectos do comportamento relacionado com o cérebro, pois eu sei que é um tema muito importante quando nós falamos acerca da psicologia. Sem mais delongas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação aqui para você receber todos os nossos vídeos semanais e principalmente, pessoal, compartilhar este vídeo com aquele seu amigo que tem muito interesse com o assunto, tá bom, pessoal? Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, antes de entrar no córtex frontal, eu devo deixar um adendo aqui muito importante para vocês. Quando nós falamos acerca de neuropsicologia, ou então sobre sistema nervoso, neurociência, devemos lembrar que a neurociência ela deve ser o subsídio principal para o psicólogo, ou então para o psiquiatra. Eu coloco o psicólogo como ponto principal, pois eu sei que na psicologia, por ela ser uma ciência muito ampla, que estuda como princípio a subjetividade, muitas vezes a neurociência é deixada de lado, principalmente para aqueles profissionais que vão para o âmbito clínico ou às vezes para o âmbito organizacional. Isso porque olhar para a neurociência, olhar para o funcionamento do cérebro, neurônios, potencial de ação, tudo isso pode parecer um pouco objetivo demais e não tão pautado assim no comportamento. Mas como eu tentarei demonstrar neste vídeo, entender a forma como seu cérebro funciona, os mecanismos relacionados com o funcionamento cerebral de regiões específicas, ligações e eixos específicos em regiões específicas, facilita dar subsídios para o nosso processo terapêutico no âmbito clínico. Eu falo âmbito clínico aqui porque o âmbito clínico é o que eu tento trazer de principal aqui neste canal. O funcionamento acerca de uma prática clínica baseada em evidências, baseado em estudo científico. Mas a neurociência pode ser aplicada em todos os outros ramos da psicologia. Vemos muita neurociência sendo aplicada à aprendizagem, à psicologia escolar, mas a psicologia da empresa também, a psicologia social também, afinal, entender como o cérebro funciona em âmbitos sociais, e vamos ver que o córtex frontal tem muita relação em como o cérebro funciona em um âmbito social, é muito importante para nós entendermos o funcionamento dessas dinâmicas e dessas disciplinas específicas. Então, pessoal, não fechem os olhos para a neurociência. Você que é da área da psicologia, você deve utilizar a neurociência como uma espécie de abordagem para você. Afinal, entender a forma como o seu cérebro funciona também é entender como acontecem as interações sociais do sujeito, como o ambiente influencia no funcionamento cerebral de um sujeito, tá bom? Então, tudo isso eu vou deixar de adendo para vocês. Lembre-se, estudem a neurociência. Você não precisa ser um neuropsicólogo para estudar a neurociência. Você sendo um psicólogo clínico, você vai perceber que o estudo da neurociência vai dar embasamento científico para a sua abordagem, seja ela da Gestalt, da psicanálise, da TCC, não importa qual abordagem você, como psicólogo, siga, a neurociência dá embasamento clínico para elas. Tá bom, pessoal? Bom, então vamos logo para o nosso vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. O córtex frontal, anatomicamente, ele é essa região da frente do seu cérebro. Ela é dividida entre o sulco central, tá? Após o sulco central fica todo o córtex frontal, que é essa região da frente, e é dividido daqui lateralmente pelo sulco lateral. Então, anatomicamente, é toda essa área aqui da frente, e ela envolve inúmeras regiões com inúmeros trabalhos.
Eu gosto de pensar no córtex frontal como uma região específica em comportamento. Como assim, Matheus? Vamos ver um pouco mais sobre o córtex pré-frontal, que é essa região que decide quais são as melhores decisões, que controlam nossos pensamentos racionais e emocionais. No entanto, devemos lembrar que o córtex frontal também existe o córtex pré-motor, que é essa área aqui em amarelo, e o córtex motor, que é essa área aqui em vermelho. Ou seja, é ela quem decide o seu comportamento, decide todos os aspectos que vão controlar o seu comportamento. Então, o córtex frontal, ela é uma área explicitamente funcional na região de produção de comportamento, seja decidindo este comportamento, seja produzindo um comportamento mental, que é um pensamento, uma imaginação, ou avaliando as possibilidades de comportamento atencional e tudo mais, ou então produzindo um comportamento físico propriamente, comportamento motor, digamos assim. O córtex pré-frontal e também o comportamento da linguagem com a área de Broca, que fica no córtex frontal, que é essa região aqui também. Então, toda produção de comportamento passa pelo córtex frontal. Não importa se é um comportamento físico, motor, ou se é um comportamento da linguagem. Comportamento relacionado ao pensamento, que é um comportamento, os behavioristas chamam de comportamento privado, né? Comportamentos internos, que podemos dizer que são os nossos pensamentos. Então, ela tem relação com esse processo, podemos dizer, de memória de trabalho, uma função relacionada a uma função executiva, tá? Isso é muito estudado na neuropsicologia com a efetuação de testes que avaliam a função executiva, o adiantamento das recompensas, tá, pessoal? O planejamento de longo prazo de decisões também, a regulação das nossas emoções, tá? E também o controle da nossa impulsividade. Tudo isso é feito pelo seu córtex frontal, pessoal. Todas essas proezas que podemos dizer que nos caracterizam como seres humanos. Por quê, Mateus? Porque os seres humanos são os animais que mais têm o seu córtex pré-frontal, tá? Essa parte da frente, mais desenvolvidas. E o que percebemos também por inúmeras pesquisas com inúmeros primatas e outros macacos de pequeno porte, como os macacos pregos e os rexos, é que percebemos que quanto mais o grupo social é maior nesses indivíduos, mais o seu córtex pré-frontal, que é esta região da frente aqui, tá? Toda essa região da frente, que é o córtex pré-frontal, é maior. Então, quanto maior o grupo, maior é essa região, pessoal. O que demonstra a importância social do seu córtex pré-frontal na tomada de decisões. Em outras palavras, para tentar ficar mais fácil, se não fosse o desenvolvimento da sociedade, o córtex pré-frontal não teria função ou teria sua função diminuída. Isso é muito importante quando nós falamos sobre evolução humana e também sobre singularidade humana. Isso apenas aumenta o papel que nossa espécie tem dos outros indivíduos fazerem parte do nosso processo de tomada de decisões, pessoal. Então, isso é muito importante para nós pensarmos o desenvolvimento do cérebro humano como processo de individuação. Eu fiz um outro vídeo lá atrás, no ano passado, falando sobre os neurônios espelhos. E eu disse para vocês que o córtex pré-frontal também são uma das regiões onde, estudando, aprendemos que existe atividade de neurônios espelhos. Isso porque existe esse processo de socialização muito presente no seu córtex pré-frontal, que potencializa o desenvolvimento das atividades mentais do indivíduo em prol da sua sociedade. Então, o desenvolvimento lógico, a memória de trabalho, o controle inibitório do comportamento, ou seja, eu controlar algo que eu não vou fazer, então eu quero fazer aquilo, mas eu não faço, tudo isso tem um aparato social muito forte de desenvolvimento, pessoal. Tá? Então, em outras palavras, podemos definir o córtex frontal como uma região, principalmente o córtex pré-frontal, como uma região que leva você a fazer a coisa
mais difícil quando você sabe que é a coisa certa a se fazer. Então, ela é a região onde você toma as suas decisões racionais ao invés de impulsionais. Ela é a região que faz você controlar o que você não vai fazer, mesmo que aquilo é o que é mais fácil de se fazer naquela situação e é o que você mais tem vontade de fazer. Percebe como que essa função tem um aspecto social muito forte? Afinal, se você vive sozinho, é muito mais fácil com que nós fazemos apenas o que nós queremos fazer. Mas como nós vivemos em uma sociedade em que nós devemos prezar pelo outro, prezar pelo grupo que nós estamos vivendo, é muito mais benéfico, né? Eu não gosto dessa palavra benéfico, porque eu não acredito que a evolução funcione dessa forma. Mas é muito mais benéfico para a nossa própria evolução, assim fica melhor, provavelmente, que nós pensemos no outro, que nós pensemos na atividade do outro antes de fazermos nossa própria atividade. Tá, pessoal? Então, eu vou ler um pouco aqui deste livro. Ó. O livro é Comporte-se, do Robert Sapolsky. Um livro extremamente importante para você que quer entender a complexidade do comportamento humano, seja ele comportamento biológico, social, psicológico e tudo mais, tá, pessoal? Aqui na página 50, o autor diz assim. Só voltar aqui um pouquinho. é, é a região de evolução mais recente do cérebro, que só atingiu um esplendor com a emergência dos primatas. Uma porcentagem desproporcional dos genes exclusivos dos primatas está ativa no córtex frontal. Além disso, os padrões para a expressão destes genes são altamente individuais, com maior variabilidade interindividual do que os níveis médios de diferenças encefálicas entre seres humanos e chimpanzés. O córtex frontal dos seres humanos é mais conectada e de forma mais complexa do que dos outros grandes primatas, e de acordo com algumas definições relativas de seus limites, também é proporcionalmente maior. O córtex frontal é a última região do cérebro a amadurecer por completo, e suas subpartes mais recentes do ponto de vista evolutivo são as últimas de todas a fazê-lo. Então, pessoal, percebemos que além do córtex pré-frontal ser uma região estritamente importante para a sociabilidade, ela também é uma região muito individual de cada ser humano. É uma região onde tem as conexões mais individuais, mais ativadas por genes individuais, do que as outras partes do seu cérebro. Então é uma parte mesmo mais maleável, uma parte que você vai conseguir ter um controle maior individual e também é a última área a se desenvolver. O que explica, tá? Não determina, tá, pessoal? E não justifica, mas explica por que, que os adultos são mais racionais e têm um controle melhor das suas ações que os indivíduos adolescentes ou as crianças. Quando a criança não quer algo ou não tem aquilo que ela deseja, é muito mais fácil com que a criança chore, com que a criança desperte esse sentimento primitivo de fazer manha, de até mesmo cometer um ato que é imoral diante do não ter as questões do seu desejo, do que um adulto. Quando um adulto se comporta como uma criança, muitas vezes nós falamos que esse adulto é um adulto que tem um comportamento patológico, mas para a criança isso é justificável. Por quê? Porque ela ainda está em pleno desenvolvimento. O seu córtex pré-frontal não está estritamente desenvolvido ainda. Também podemos problematizar quais são os mecanismos, os melhores mecanismos e instrumentos. Eu estava lendo mais cedo um texto do Alfredo Jerusalinski, que fala sobre o desenvolvimento infantil, os aspectos estruturantes e os instrumentos relacionados ao desenvolvimento. E ele fala no texto quais são os instrumentos necessários para a estruturação do sujeito, estruturação da sua capacidade do sujeito. E muito tem a ver com esses processos relacionados ao córtex pré-frontal, que são esses instrumentos sociais que existem entre os pais, os mediadores, como professores e também os outros familiares, que ajudam aquele sujeito a alcançar o seu aspecto de desenvolvimento pré-frontal. Então, tudo isso
tem relação nesses aspectos relacionados? Podemos dizer então que o córtex pré-frontal, para o nosso cérebro, ele é uma espécie de decididor. É ele quem decide o que será mais, o que é melhor a ser feito. Nós podemos não escutar o córtex pré-frontal, como vamos ver adiante neste vídeo, mas nós podemos escutá-lo. E quando nós escutamos, nós estamos tomando uma decisão que é mais lógica, uma escolha mais lógica, digamos assim. Bom, eu estou falando aqui muito sobre cognição, né? E para isso eu precisarei definir o que é cognição. Eu acredito que uma definição muito boa de cognição é do Jonathan Cohen, tá? O profissional Jonathan Cohen que fala que ela é a habilidade de orquestrar os pensamentos e as suas ações de acordo com os objetivos internos. Então, em outras palavras, é uma forma de você decidir qual é a melhor, qual é o melhor a melhor estratégia para ser feita internamente diante das suas ações. Então, ela é essa decisão mesmo interna diante das suas ações do que é melhor a ser feito. Tá? Tudo certo até aqui, pessoal? Então, pessoal, diante disso, devemos entender que para ser efetuada essas escolhas e essas decisões, existe no córtex pré-frontal neurônios mesmos que são ativados quando você vê objetos específicos. O seu cérebro aprende que existem objetos específicos e neurônios específicos que são caracterizados com essa diferenciação. Então, é no córtex pré-frontal, por exemplo, que o seu cérebro decide o que é uma garrafa, o que é uma caneta, o que é uma caneta preta, uma caneta azul, uma caneta de ponta fina, uma caneta de ponta grossa. Então, tudo isso é definido pelo seu córtex pré-frontal. E também é no córtex pré-frontal que é decidido essas interrelacio- interrelações entre um e outro. Por exemplo, se eu colocar uma foto de um cachorro e de um gato, meu cérebro um neurônio específico vai interpretar o que é um gato, o outro neurônio vai interpretar o cachorro. Mas se eu colocar um híbrido entre neurônios e gatos, os dois neurônios vão ser ativados e vão ter proporções diferentes de onde serão ativados ou não. Se for 50% cachorro e 50% gato, os dois neurônios serão ativados de forma igual. Se for 60% cachorro e 40% gato, o neurônio é ativado 60% cachorro e é inibido um pouco do gato. E assim vai até que o neurônio do gato não é mais ativado ou o neurônio do cachorro não é mais ativado. Então percebe que existe essa definição de escolha mesmo de objetos a serem ativados no córtex pré-frontal. Tá? Além disso, ele também generaliza os conceitos. Então, por exemplo, quando eu falo sobre um conceito, por exemplo, de economia, este conceito para o córtex pré-frontal não tem a ver apenas com questões monetárias e de dinheiro. Ele também lida com as questões da economia, com economias do próprio corpo, economias do próprio sujeito, relacionados à dieta, a controle de variações. Então, o córtex pré-frontal faz essa integração generalizada dos conceitos que existem no ambiente. Então, ele é muito importante para o funcionamento do pensamento abstrato, que é justamente a abstração desses conceitos que existem de alguns conceitos e linguagens definidas, e o conceito amplo é muito importante, por exemplo, no processo da simbolização, digamos, desse conceito. Processos de simbolizar algo, de eu criar uma simbologia aplicada a algo que existe no ambiente, é um processo definido de, digamos assim, construção de uma linguagem em cima daquilo. Essa linguagem não está apenas caracterizada com o aspecto do falar, está caracterizado com o aspecto de eu criar um símbolo em cima daquilo que existe na realidade. Então, o córtex pré-frontal, por conta disso, é um subsídio muito importante para a individuação. Eu falei dos aspectos estruturantes e instrumentais do sujeito, e por conta disso, o córtex pré-frontal é muito importante para simbolizar as coisas da realidade, criar subsídios reais daquilo que está acontecendo, daquilo que não está acontecendo, o que tem um embasamento muito forte no processo da psicoterapia clínica. Eu falo aqui que o objetivo desse canal é falar de clínica, da psicologia clínica. E tudo que eu falo aqui de questões teóricas é para dar mais embasamento nos aspectos clínicos dos pacientes. Então, quando o meu paciente está lá sofrendo de algo, muito do que eu tenho que fazer com ele, com este paciente, é ensiná-lo a simbolizar esses aspectos a partir do que não está estruturado na sua linguagem, no seu córtex pré-frontal mesmo, e ensinar ele a generalizar estes conceitos.
porque é algo natural do córtex pré-frontal que é ser feito, mas muitas vezes esse córtex pré-frontal não está preparado ou não foi ensinado a desenvolver e generalizar esses conceitos. O que é muito comum, pessoal, muito comum. Eu tinha deixado para falar mais no final do vídeo, mas eu posso falar um pouco agora, que é quanto que nossa sociedade está desenvolvendo um córtex frontal. O quanto a nossa sociedade dá subsídios para que nós desenvolvemos essa área. O quanto que a internet e, digamos assim, esses estímulos rápidos que nós temos e que nós não aprendemos a inibir, isso está afetando o funcionamento do sujeito e desqualificando esse processo de simbolizar os aspectos da realidade. Nós devemos questionar se isso realmente existe, se realmente está certo perante isso, e devemos ensinar as nossas crianças a simbolizar melhor a importância dos aspectos de brincar, das funções de brincar para o sujeito, de toda a qualidade que ele tem na sua simbolização com o outro, com a sua mãe, com o seu pai, com seus familiares que os ensinam a ter estes conceitos, tá, pessoal? Então, pessoal, por conta de ser feito isso, por conta de que o córtex pré-frontal é o principal tomador das decisões do nosso ambiente, ele é a parte do cérebro que mais gasta energia. Ele gasta muita energia. Então, quando nós falamos sobre força de vontade, essa força de vontade muitas vezes é realmente uma força química, tá? Eu ter uma força química no seu cérebro. Isso um exemplo disso é que quando eu de manhã, período matutino, é o período que o seu cérebro mais tem facilidade de lidar com as questões de raciocínio. E mais, quanto mais vai escurecendo, quanto mais o dia vai passando, menos capacidade você tem de raciocínio e tomada de decisões lógicas. É muito mais fácil você tomar uma decisão ilógica de noite que de manhã. Então, por exemplo, eu quero muito comprar uma coisa, mas eu sei que se eu comprar aquilo não vou ter dinheiro no meu mês. É muito mais fácil você comprar aquilo de noite do que de manhã. Porque de noite o seu cérebro ele toma decisões mais irracionais e mais emotivas, porque existe essa inibição do seu córtex pré-frontal por conta do alto gasto energético que ele tem ao decorrer do dia. Então, pessoal, trabalhar com a mente, trabalhar cansa, cansa mesmo. Isso não é uma reclamação, realmente cansa. Você pensar cansa muito e muitas vezes cansa mais fisicamente do que psicologicamente. Eu também não gosto dessa diferença, mas é apenas para um fim didático, porque nós sabemos que o cansaço psicológico ele é um cansaço físico. Quando você trabalha o dia inteiro ali, pensando, tomando decisões, utilizando o seu córtex pré-frontal o tempo inteiro, quando você chega à noite, você está cansado fisicamente também, tá? Então é muito importante nós entendermos isso, tá, pessoal? Então, pessoal, outro aspecto importante é que a tarefa principal do córtex pré-frontal, principalmente nesse processo de tomada de uma decisão lógica, é que no começo, para você tomar efetuar uma decisão, você deve utilizar muito o seu córtex pré-frontal. Mas para ocorrer essa economia de energia, o próprio cérebro ele automatiza o seu comportamento. Então, por exemplo, você aprende, digamos assim, a dirigir, né? No começo, você tem que prestar muita atenção no carro, na embreagem, você tem que prestar atenção no câmbio, você tem que ficar olhando, estar alerta, dar seta. Isso tudo é um pensamento racional que você tem, de coordenação motora, mas também de decisões de raciocínios e de controles inibitórios. A partir de um momento que você vai praticando isso todos os seus dias, vai chegar um momento que você nem vai pensar que está dirigindo. Você vai dirigir, vai ser tão automático ali que você não vai nem lembrar de que você estava dirigindo. Tem pessoas que realmente até esquecem, tá, pessoal? Então isso acontece por quê? Porque para economia de energia, o seu pensamento aprende a tomada de um, ele aprende, ele torna esse comportamento um comportamento autônomo. O mesmo vale para a linguagem. No começo ali, na linguagem, na leitura, na escrita. No começo você tem que prestar muita atenção lá quando você é criança, nas sílabas, na união das sílabas, na vocalização dessas sílabas. Mas a partir do momento que você vai utilizando a linguagem, isso tudo se torna autônomo. E o mesmo vale para todos os outros raciocínios lógicos que você tem. Todos os outros. Então, por exemplo, se você quer
ser uma pessoa moralmente melhor, no começo você tem que decidir ser uma pessoa moralmente mais estruturada, até que vai chegar um momento que aquilo vai ser automatizado para você, tá, pessoal? Então, isso é a importância do seu estudo. Quanto mais você estuda, quanto mais você entra em contato com aquilo, mais você aprende automaticamente aquilo. E mais aquilo se torna automático para você. Eu sempre li bastante. Sempre fui um leitor assíduo, lendo coisas de 8 livros por mês, 4, 5, pelo menos 4 livros por mês eu sempre li. Então, eu sei, ter sido sempre um leitor assíduo, eu sempre tive muita facilidade de relações de assuntos diferentes. Então, relacionar um assunto A com o assunto B com o assunto C. E por conta disso, eu sempre tive muito mais facilidade de escrever um texto do que facilidade, por exemplo, de e fazer uma questão de vestibular, por exemplo. Sempre tive muito mais facilidade de escrever do que decidir qual resposta é a correta, pela minha forma de estudo ser muito baseado na leitura. Então, esse é um exemplo de uma atenção que eu fui aprendendo a ter um processo até de simbolização, de raciocínio generalizado, com base no que eu fui tomando de decisão ali a partir do meu comportamento. Então, o córtex pré-frontal é o responsável por dar essa habilidade a você, tá, pessoal? Então, pessoal, só um pouquinho, pessoal. Inversão do comportamento. Tá. Então, pessoal, falei aqui para vocês que quanto maior o grupo social, né? Lembrando, o maior grupo social, maior é a atividade do córtex pré-frontal. Isso nos coloca em um aspecto muito importante, pessoal, até no processo de civilização, que sempre esteve muito presente. Eu sempre, quando estava estudando sobre o córtex pré-frontal, eu lembrei daquela cena da série Vikings, da qual o Ragnar Lothbrok estava almoçando com um dos reis da Inglaterra. E que eles estavam lá rezando, comendo com garfo e faca, e os vikings estavam lá pegando tudo nas mãos e não ligando para as regras sociais. Isso não é apenas uma regra social, pessoal. Não é apenas uma diferença de cultura. A diferença de cultura também tem relação com o processo de simbolização pela generalização do seu ambiente. Então, por exemplo, isso é muito legal, porque é uma relação muito forte da neurociência com a história, com a antropologia, para você ver que tem relação às questões da neurociência com os aspectos das outras disciplinas. Mas, por exemplo, quanto maior o grupo social, mais aqueles indivíduos desenvolvem os seus aspectos do córtex pré-frontal e inibem os seus comportamentos. Isso tem a ver com outras espécies, como eu falei para você. Então, por exemplo, eu não vou me comportar querendo ter relações sexuais com qualquer fêmea do meu bando. Eu vou controlar esses desejos. Eu vou controlar esses comportamentos agressivos com o outro. E quanto maior o bando, maior é esse controle, maior é a atividade do córtex pré-frontal. Então, o que percebemos é que isso também explica muitos aspectos dos controles de diferentes civilizações. Quanto maior é uma civilização, maior pertencimento de grupo de uma civilização, maior também é o seu controle social pelos impulsos dos desejos daquele sujeito. Isso envolve aspectos da filosofia social, né, que falam que o Estado deve intervir nos aspectos relacionados a controle de impulsos do sujeito, né? Mas o que percebemos é que quanto maior o controle social, mais esse impulso é naturalizado no cérebro do sujeito. Não apenas no órgão político ali público, mas também no próprio órgão físico, né? O próprio sistema nervoso que é inibido estes impulsos do comportamento. Essa inibição do córtex pré-frontal é talvez o tema mais importante desse vídeo aqui e talvez um dos aspectos fundamentais do córtex pré-frontal. Porque essa inibição que o córtex pré-frontal faz do seu comportamento, ela é uma inibição que vem em todo o seu sistema límbico. O córtex pré-frontal, por exemplo, ele controla a atividade da sua amígdala basolateral. E o que a amígdala basolateral faz? A amígdala, ela como completa, né, tanto a central como a basolateral, ela é responsável pelo seu medo, pela sua ansiedade, pelo seu impulso agressivo. Todas essas emoções estão interligadas. Quando a gente aprende a ter um medo a partir da amígdala basolateral, que faz esse condicionamento de medo, o que faz você perder este medo, que é um processo que nós chamamos na terapia de extinção, não é
uma atividade diminuída da amígdala. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem muito medo de cobra. Não é não ver mais uma cobra que você vai perder o seu medo. Porque quando você vê uma cobra de novo, você vai ter medo. Mesmo medo. Ele não vai embora. Ele não vai embora. A angústia não vai embora. O que vai fazer você perder este medo que é irracional é você tomar uma atividade do seu córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal diminui a atividade da amígdala. Um exemplo disso é, por exemplo, quando você está em uma situação muito apreensiva, digamos assim, não que você faça assim, mas vamos supor que você vai assaltar alguém. Você é um bandido e você precisa assaltar alguém para tomar um dinheiro. Você não é um psicopata. Você tem sensações. Você sabe que aquilo é errado. Então, por conta disso, você está com muito medo. Você está sentindo muita culpa daquilo. Então, você está com uma arma apontando para o seu refém, para a pessoa que está sendo ali naquele momento assaltada. E você não quer matar aquela pessoa. Você não quer fazer isso. Mas você percebe rapidamente você vê a pessoa colocando a mão no bolso e você acha que ela vai pegar uma arma para te matar. E você atira, dispara nessa pessoa. E depois de um tempo você pensa, meu Deus do céu, eu matei uma pessoa, o que eu fiz? Eu não deveria ter feito isso. Quando você atira nessa pessoa é porque a sua amígdala é muito ativada. E nós percebemos que existe uma entrada na amígdala que não passa pelo córtex, ela vai direto para a amígdala. Então, o seu comportamento e também essa amígdala vai direto para o seu sistema nervoso periférico para você tomar o comportamento. Então, existem esses comportamentos reflexos que atingem por conta do seu medo. Isso facilita na sobrevivência. Depois de ter comportamento, ele chega no córtex, e principalmente no córtex pré-frontal, que faz você pensar que aquilo foi errado ou não. Então, existe essa impulsividade no seu comportamento, com base no seu medo ou na sua agressividade, como um reflexo mesmo. Por exemplo, eu gosto muito de lutar jiu-jitsu. No começo do jiu-jitsu, você vai, você vai lutar contra alguém, você não tem ainda conhecimento das técnicas, muito do seu comportamento é um comportamento baseado na amígdala mesmo. Você vê que seu inimigo está te encurralando, você tenta se esquivar daquilo. Com o tempo, você vai aprendendo a ter comportamentos, você vai aprendendo técnicas do jiu-jitsu, por exemplo, que vão fazer com que técnicas mais coordenadas e mais lógicas, fazendo que você tenha mais calma do seu oponente, você tenha mais calma e seu córtex pré-frontal é mais ativado do que a amígdala e você fica mais calmo e você também consegue controlar o medo e a agressividade e também te ajuda a sobreviver até chegar no momento que aquilo é tão praticado que se torna autônomo. E esse eu gosto de dizer que é o momento em que você vai subir de faixa. É o momento que tomar os comportamentos ali que você aprende no jiu-jitsu, ele vai se tornando autônomo. Tá, pessoal? Então percebe que existe todos esses processos relacionados de controle inibitório que seu córtex pré-frontal faz. Outro ponto importante é que a inibição do córtex pré-frontal ela gera uma hipersexualização, um arroubo de emoções, tá? Então as emoções se tornam muito fortes, atos extravagantes e também atos ilógicos. Então, quando nós temos uma inibição do córtex frontal, as pessoas se comportam mais dessa forma. Que pessoas se comportam mais dessa forma? Adolescentes, pessoas que têm lesões no córtex pré-frontal, algumas doenças que inibem o córtex pré-frontal também. Então, isso é muito importante caso você seja um indivíduo, digamos assim, que um psicólogo que faz avaliação neuropsicológica. Se o comportamento do seu sujeito é uma hipersexualidade, ele tem as suas emoções à flor da pele, mais impulsividade, muito provavelmente os testes que você for fazer vai ser testes para avaliar essas capacidades executivas e essas capacidades do córtex pré-frontal, para você ver se tem mesmo um déficit nessas regiões que podem explicar aquele comportamento. Hoje em dia nós vivemos numa época em que os profissionais da psicologia e até mesmo da psiquiatria, eles ficam muito presos em definir o comportamento patológico estritamente sempre. Por exemplo, definir se aquilo é, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, é um diagnóstico, né? Um diagnóstico completo. E nessa ânsia de definir o diagnóstico completo, muitas vezes alguns sintomas são deixados de lado para que aquele diagnóstico faça sentido. Então, por exemplo, é muito mais importante você prestar atenção nos déficits, principalmente se você for fazer um exame neuropsicológico, os déficits que existem dos sintomas e como aqueles sintomas têm relação com o cérebro daquele sujeito, é muito mais importante ser feito isso do que, de fato,
aplicar um diagnóstico de TDAH, de transtorno do espectro autista, de demência frontotemporal, de uma depressão. É muito mais importante você entender quais são os comportamentos e sintomas que aquele sujeito tem e seus déficits cerebrais do que de fato definir. Não que definir não seja importante, pessoal. O que eu estou dizendo é que existe um processo de diagnóstico em massa sem pensar nos sintomas que aquele sujeito está presenciando, sem levar os sintomas adiante. E levar os sintomas é um processo importante por dois motivos. Por dois motivos. Uma questão acadêmica mesmo, de desenvolvimento científico. Então, quando você não fica preso apenas no DSM, os sintomas que ele traz, você aprende a desenvolver melhor o DSM. Muitas vezes podem haver sintomas que não estão descritos ali, mas que estão no transtorno e que nós não sabemos. E também você traz uma avaliação mais humanizada daquele sujeito e individualizada para potencializar as capacidades do sujeito, potencializar o que ele tem de déficits ou valorizar o que ele tem de aspectos positivos. Isso é chamado de um processo de regulação neuropsicológica, de um processo que vai facilitar a reabilitação desse sujeito no que ele tem de possibilidade de desenvolvimento. Então, não é apenas você olhar para um diagnóstico e falar, você tem TDAH, então o tratamento é isso, isso, isso. Não, é você olhar o que você tem para potencializar o seu desenvolvimento. Deixa o processo de tratamento para o psiquiatra, para o neurologista, que vai fazer esse tratamento. Você, como neuropsicólogo, deve focar o que você pode fazer que vai potencializar a vida daquele sujeito, daquela criança que está em desenvolvimento, com base sim nos aspectos científicos, tá? Então você vai utilizar os aspectos científicos de desenvolvimento. Outro aspecto importante que eu falei aqui da hipersexualização, dos arroubos das emoções, dos atos extravagantes, é que o córtex pré-frontal ele é muito pouco ativado nos sonhos. Então, esses comportamentos mais sexualizados, com emoções à flor da pele, tem muito a ver com aqueles sonhos que nós temos uma inibição muito forte do nosso córtex pré-frontal, tá, pessoal? Outro ponto importante é que essa inibição do córtex pré-frontal de tomada de raciocínio, em um estudo do Adrian Cade e também do Kenneth Cole, eles relacionaram essa inibição com a psicopatologia antissocial. Então, com o transtorno de personalidade antissocial, né? Que é a nossa famosa psicopatia. Então, eles definiram que existe uma relação, sim, entre o maior, digamos assim, inibição do seu córtex pré-frontal com a psicopatologia antissocial, com a psicopatia, crimes mais horrendos, crimes mais, digamos assim, que têm uma inibição emocional muito forte. Aí você me pergunta, tá, Matheus, inibição emocional, o córtex pré-frontal não é uma decisão lógica? E esses psicopatas não têm um pensamento lógico muito forte? Então por que existe uma não desenvolvimento do seu córtex pré-frontal? Aqui nós entramos em um outro aspecto, para nós já irmos para o final desse vídeo, muito importante do córtex pré-frontal. Ele tem regiões subanatômicas muito importantes. Ele tem duas regiões principais do seu córtex pré-frontal. A região dorsolateral, essa região lateralizada aqui, ó, ela é dorsal, ou seja, está mais perto do dorso. E ela é lateral, está mais longe do ventre. Então é essa região aqui, tá? E a ventromedial, mais perto do ventre, tá? E mais medial aqui no meio. Então essa região aqui, ó, atrás aqui do córtex olfativo. Essa região do córtex ventromedial, ela tem muita relação com o sistema límbico. Então tem muitos psicólogos e neurocientistas que tentam colocar essa região como uma região principal do sistema límbico. E o que ela tem relação? Ela tem relação com os aspectos emotivos do seu córtex pré-frontal. E a região dorsolateral tem muita relação com os aspectos lógicos do seu córtex pré-frontal. Então, aquela decisão lógica que você toma, aquela decisão, por exemplo, da memória de trabalho, de avaliar as coisas mais lógicas a se fazer, é feito com o seu córtex dorsolateral. Agora, as decisões mais emocionais, mais emotivas, que você tem que analisar os aspectos da sua sociabilidade ali, são mais relacionados com o córtex pré-frontal ventromedial. O que foi analisado é que os psicopatas eles têm
um déficit no córtex pré-frontal ventromedial, que é essa região que você toma a toma de decisões com base no que é mais lógico a ser feito, excluindo os aspectos emotivos, tá, pessoal? Para você ter um exemplo de como que é o indivíduo sem essa região do aspecto do córtex pré-frontal ventromedial, é pensar no Spock do Jornada nas Estrelas. O Spock, ele é um sujeito extremamente racional, ele pensa o que é mais racional de ser feito. Outras doenças também relacionadas a como que é esse córtex pré-frontal ventromedial em déficit é o próprio autismo, que tem um déficit na teoria da mente, que é uma das funcionalidades que o córtex pré-frontal ventromedial tem que trazer. Agora, a região dorsolateral é uma região muito mais voltada para a lógica. As pessoas que têm um déficit nessa região são normalmente as pessoas que não conseguem pensar de maneira lógica e tomar decisões lógicas do que está acontecendo. São pessoas mais emotivas, pessoas que não conseguem ter essa decisão mais, digamos assim, objetiva de tomada de decisões. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um teste filosófico muito famoso, que é aquele teste de o que você faria? Você mataria uma pessoa para salvar 5 pessoas? Então, por exemplo, dentro desse teste, teve uma pesquisa que foi feita em pacientes com dano na região ventromedial e dorsolateral. A pessoa com dano na região dorsolateral, ela não mataria aquela uma pessoa para matar 5, porque ela entende que aquela pessoa é uma vida, tem aspectos emotivos mais envolvidos com aquele sujeito. As pessoas com dano na área ventromedial, elas tomariam a decisão de matar aquelas pessoas. Até mesmo se você tiver que matar a pessoa diretamente, empurrando a pessoa da ponte, ao invés de puxando uma alavanca que vai mudar o trem e vai acertar aquelas 5 pessoas. Então, você percebe que existe essa tomada de decisão baseada na região que mais for desenvolvida, pessoal. E onde está o pulo do gato? O pulo do gato está em entender que são duas regiões que têm muita relação. Essas duas regiões aqui fazem parte da mesma região com os mesmos comportamentos envolvidos. Então, são regiões que se conversam, são regiões que se entretêm. Em outras palavras, decisões lógicas propriamente ditas e decisões emocionais são importantes em congruência. Uma não anula a outra. Não existe uma decisão lógica e uma decisão emocional. O que nós percebemos em pacientes com danos em alguma dessas duas regiões é que os dois apresentam déficits comportamentais prioritários e fundamentais no seu comportamento. Então, não é apenas excluir uma área falando que a outra é melhor. Tudo está envolvido nesse processo relacionado à aprendizagem, à simbolização, à tomada de decisões lógicas e conscientes, propriamente dito, com decisões inconscientes, digamos assim. Então, pessoal, outro ponto importante é entender que o córtex pré-frontal dorsolateral ele é onde vai ser inibido a amígdala. Então, o córtex pré-frontal dorsolateral, falei da inibição da amígdala, mas não é apenas da amígdala. Todos os outros comportamentos, todas as outras emoções, digamos assim, o córtex pré-frontal dorsolateral vai conseguir inibir. Ela é a principal região que vai conseguir inibir o seu córtex do giro angulado, que é uma região muito forte para processamento de dor. Ou o giro do símbolo, o giro da ínsula, né? O giro da ínsula, o córtex insular também tem relacionado com comportamentos de nojo, de aversão, e outras regiões que processam as emoções no sistema límbico. Então, o córtex pré-frontal dorsolateral também é muito importante para você tomar essa decisão lógica. E o que eu reafirmo na questão da tomada de decisão na psicoterapia. A psicoterapia é onde ela vai te ensinar. Eu sempre escutei isso em todas as abordagens. É isso que eu às vezes eu rio muito. As abordagens ficam brigando, mas no final elas fazem a mesma coisa. Elas sempre falam que a psicoterapia é um processo de aprendizagem. Você aprende de novo aspectos de lidar com as suas próprias emoções. Você aprende como você se reconhecer. Então, muito do aspecto terapêutico da psicoterapia é porque você utiliza o córtex pré-frontal dorsolateral do seu paciente para inibir as angústias, as emoções negativas que ele tem no seu cérebro.
Ele pode fazer isso sozinho? Pode. Ele pode fazer isso com outras questões? Podem. Eu já vi pessoas que, por estudarem, tá? Estudarem, são pessoas muito mais focadas, menos emotivas, pessoas mais tranquilas, que dificilmente teriam um problema forte, digamos assim, de uma angústia. Claro, não estou generalizando. Todo mundo pode ter uma angústia, mas eu falo num sentido de procura de uma psicoterapia que está tão latente naquele sujeito. Porque a própria racionalização ali de você estudar algo, de você ter uma atenção plena sobre alguma coisa, é terapêutico. Então, a terapia é muito importante porque ela é um facilitador desses aspectos. As próprias técnicas da TCC, como o mindfulness, o questionamento socrático, que mais? A atenção ao tempo presente, a aceitação dos seus sentimentos. Todas essas técnicas que existem na terapia cognitivo-comportamental servem para uma aplicação do que tem de lógico naquilo que está acontecendo. Quais são as crenças que estão disfuncionais que fazem você ter pensamentos que são excessivamente dolorosos e emoções dolorosas, né? Então, todo esse aspecto perpassa essa configuração do seu córtex pré-frontal, porque ele é a região que mais tem relação com isso. Então, pessoal, percebemos que entender essas regiões não é apenas importante se você for um neuropsicólogo e você precisa fazer uma avaliação e você precisa entender que o córtex pré-frontal tem um papel muito importante em comportamentos. E que se aquele indivíduo tem alguns comportamentos, o córtex pré-frontal pode estar envolvido. É também importante para você que é um psicólogo clínico entender que os aspectos do córtex pré-frontal vão influenciar diretamente a experimentação daquele sujeito com as suas angústias e os seus sofrimentos. Na psicanálise, nós podemos falar que é o aspecto do superego. O superego tem essa estruturação do complexo de Édipo quando ele aprende a estruturar os aspectos que estão no ambiente com seu pai e com sua mãe, os conflitos que estão naquele sujeito. É esse processo de uma tomada de decisão que se forma a partir da formação da sua moralidade. E quando você tem uma disfunção dessa moralidade, você também tem um superego mal formado. E esse superego mal formado pode ser indício de um processo que se tornará uma psicopatologia. Então percebe que tudo tem relação? Todas as abordagens se conversam? Aspectos da terapia são também conversados? Falei aqui dos aspectos estruturantes e instrumentais. Isso nada mais é que uma estrutura de formação do seu córtex pré-frontal. Então, pessoal, é muito importante o córtex pré-frontal para nós entendermos isso, tá, pessoal? Falei sobre muita coisa. Pretendo fazer mais vídeos falando sobre outras regiões, importância de outras regiões para o comportamento, para a psicoterapia, para uma avaliação neuropsicológica. Prometo fazer mais vídeos sobre neuropsicologia, sobre testes específicos, regiões específicas, comportamentos e doenças específicas. Eu não falei aqui, mas existem muitas doenças que têm ligação com o córtex pré-frontal. Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, esquizofrenia e demência, que mais? TDAH, logicamente, transtorno do espectro autista, depressão. Então, inúmeros transtornos e doenças têm relação com o funcionamento do córtex pré-frontal. É por isso que é difícil para o neuropsicólogo efetuar um diagnóstico completo. Ele consegue, e é justamente para onde ele tem estudado. O neuropsicólogo estuda para aprender a fazer esses diagnósticos de maneira, como que eu posso dizer, de maneira eu esqueci a palavra, assertiva, de maneira assertiva com os subsídios neuroanatômicos. Mas é difícil porque isso envolve inúmeros comportamentos específicos. E aí nós entendemos a importância não apenas dos seus testes, não apenas da avaliação, mas do olhar clínico que aquele paciente tem, da forma como ele se comporta, da forma como ele está estruturado, o discurso estruturado, a diferença de um discurso específico. Muitas vezes, uma avaliação neuropsicológica, dependendo do profissional, não será tão efetiva em diagnóstico quanto um psicodiagnóstico de um psicólogo clínico, não de um neuropsicólogo. Por quê, Matheus? Porque às vezes o psicólogo clínico tem uma visão essa visão clínica mais estruturada de que o neuropsicólogo, se ele estiver começando, amador, digamos assim, ou tiver com seus estudos não forem tão aplicados. Então, não é o neuropsicólogo não é uma qualidade também. Depende muito do neuropsicólogo, depende muito do olhar clínico. Às vezes um psicólogo clínico tem um olhar clínico melhor e vai promover diagnósticos mais assertivos que o neuropsicólogo, que tem toda uma avaliação construída. Tá, pessoal? Então,
Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você tiver dúvidas, deixe a sua dúvida aqui embaixo. Não esqueça de conversar com a gente. E, pessoal, desejo a vocês uma ótima semana e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até mais.